Não só Nova York, mas todos os estados americanos fizeram uma opção clara. O crack é uma droga devastadora, muito mais perigosa que as outras e por isso mesmo precisa ser tratada de uma forma específica. O Robert Stutman, que era o chefe do Departamento de Narcóticos aqui de Nova York na década de 80 e que você viu na reportagem de ontem, disse o seguinte: a receita do desastre é fazer de conta que o problema do crack é como o de uma outra droga qualquer. Ele acredita que se o governo e a sociedade não agirem rapidamente, essa droga pode dominar uma cidade em pouquíssimo tempo. Aqui em Nova York, uma parte fundamental para livrar a cidade do crack foi a recuperação dos dependentes. Eles não têm muita escolha que não seja o tratamento. E é o que você vai ver agora na reportagem que eu, o cinegrafista Sérgio Teles e a produtora Ana Camanducaia fizemos para você. Dignidade. Valdívio sabe bem o significado dessa palavra. Honra, honestidade, respeitabilidade. Tudo o que ele perdeu com o vício. Um dia alguém me deu $5. Eu estava morto de fome. Em vez de comprar comida, eu comprei crack. Eu não me importava nem com o frio. Naquele dia estava gelado. Foram 6 anos usando crack, até que Valdívio virou morador de rua e foi preso. Isso foi em 1985. Na época, a justiça propôs um acordo. Em vez de cadeia, tratamento. Eu aceitei, mas minha intenção, na verdade, não era deixar a droga. Eu só queria sair de trás das grades. Mas quando cheguei na clínica, vi um sujeito da minha idade falando que ele conseguiu se livrar do crack. Aí eu vi que também poderia ser capaz. Aumento do número de policiais nas ruas, prisão em massa de traficantes, reurbanização de antigas cracolândias. Aqui em Nova York ficou claro que nada disso adianta se a procura pela droga não for reduzida drasticamente. E isso só acontece com prevenção e tratamento. No fim da década de 90, o estado da Flórida criou a Justiça Terapêutica, que logo foi adotada também em Nova York. Funciona assim: se o usuário for pego com drogas, ele é preso, passa uma noite na cadeia e vai para o tribunal. Se ele não tiver ficha na polícia, o juiz manda escolher: cumprir pena ou participar de um programa de reabilitação que dura pelo menos 1 ano. No programa, o dependente é obrigado a fazer exame de urina de 7 em 7 dias para confirmar que ele não voltou a se drogar. Se o resultado der positivo, ele volta para a cadeia. Mas o índice de sucesso do tratamento chega a 80%. O psiquiatra Mitchell Rosenthal é o fundador da Casa Fênix, uma rede de clínicas espalhada por 12 estados americanos, mantida pelo governo federal e por planos de saúde privados. Ele explica que tratar viciados em crack não é fácil, mas possível. É um tipo de dependência extremamente forte. Acho que é a mais forte que existe. Por isso é tão difícil o paciente procurar tratamento. Eu diria que a junção das ações da justiça com o tratamento é a melhor estratégia. Só botar as pessoas na prisão não adianta. Sabemos que só para o cérebro do dependente começar a voltar ao normal são necessários 11 meses. E não há opção. É preciso obrigar a pessoa a se tratar. Só assim você terá um bom resultado. O tratamento pode levar até 1 ano e meio, dependendo do caso. Graças a essa estratégia, Valdívio está aqui para contar a história dele. Depois de 3 meses de tratamento, você pode ir em casa e visitar seus pais. Tive que reconquistar o apoio da minha família. Mas estou limpo desde 86. Nunca mais usei a droga. Hoje sou muito próximo do meu filho de 29 anos e da minha filha de 28. Nossa relação é ótima e eu estou muito feliz. Mas ele sabe que o desafio é para sempre. Eu não estou curado. Às vezes sinto vontade de usar de novo. Mas eu sei das consequências e eu realmente quero ficar próximo dos meus filhos. Eu quero ser o melhor pai do mundo. Um desafio que não é só dos dependentes. O governo tem que trabalhar com o setor privado da sociedade. A nossa clínica, por exemplo, é mantida pelo governo, pela sociedade, caridade, igrejas. A responsabilidade é de todos para acabar com essa doença terrível. A revista americana Forbes, especializada em negócios e finanças, acaba de divulgar uma notícia animadora. A cada dia surgem no Brasil
19 novos milionários. O bom momento da economia impulsiona as empresas e o salário de altos executivos. Talvez ainda falte impulsionar a generosidade, como é muito comum aqui nos Estados Unidos, onde os ricos estão acostumados a ver fortunas migrarem para a filantropia. 8% dos gastos da De Pascoal, que fatura 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano e tem 500 lojas no Brasil, são destinados aos projetos sociais. Para quem pretende fazer um investimento social, Luiz Norberto recomenda começar devagar. A gente sugere que não passe 1% do lucro, porque esse é um valor pequeno, a pessoa não vai sofrer, não é o dinheiro que é importante. É um pouco, mas existe. Esse pouco, somado à inteligência das pessoas, não só vai agregar valor aos projetos, como vai agregar valor às pessoas. É a opinião dele, nós temos que aceitar. Ou é a opinião dele, ou ele está saindo egoísmo aos poucos, devagarinho, mas já está fazendo alguma coisa. Né? Veja que os americanos pensam diferente. Tudo começou com dois dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates e Warren Buffett. Eles mesmos, que já doaram quase tudo que ganharam, pedem aos bilionários que também doem pelo menos metade de suas fortunas. No Brasil, o IPEA calcula que o setor privado investe 6 bilhões de reais por ano em projetos sociais. É cerca de 1% da generosidade americana. Nos Estados Unidos, o empresariado faz doações de 300 bilhões de dólares anualmente, cerca de 540 bilhões de reais. Por aqui, esse tipo de ação ainda tem muito caminho pela frente. O tamanho da miséria é gigantesco. Muitos se revoltam em parte por crime, a maioria não. Então é preciso ter muito dinheiro para financiar cursos, para tirar as pessoas da ignorância, para tirar as pessoas, para dar o peixe enquanto a pessoa não sabe pescar. Então é preciso plantar amor para poder colher tranquilidade e paz. Não estamos fazendo isso. A situação violentíssima do Brasil mostra isso. Veja você, o Banco do Brasil teve lucro de 6 bilhões. Poderia doar uns 2 aí para ação social. O Itaú, uma transação, 13 bilhões. Fora os lucros trimestrais que são gigantescos e imorais num país tão pobre quanto o Brasil. Há muitas empresas com lucros maravilhosos, porque você sabe que no Brasil o preço é alto e o salário é baixo. Então sobra muito dinheiro. Prova disso é os índices de concentração de renda, que é um dos maiores do mundo. Então é preciso que cada um enfie a mão no bolso, não só palavras, mas ações, né? Que é assinar o cheque. Veja bem, quanto apresentador de televisão não ganha fortunas por mês, né? 10% de 1 milhão é 100 mil. O cara doasse 10%, ele não ia ficar pobre, pelo contrário. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. 30% aí seria justo, né? E o Ana Maria Braga, o Gugu, o Datena, jogador de futebol, se cada um doasse 20% do seu salário, então dinheiro tem, gente, falta é amor. Não pergunte o que o Brasil poderá fazer por você, mas sim o que você poderá fazer pelo Brasil. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Nos Estados Unidos, o empresariado faz doações de 300 bilhões de dólares anualmente, cerca de 540 bilhões de reais. Por aqui, esse tipo de ação ainda tem muito caminho pela frente. Há apenas 15 anos foi criado o GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, para organizar um investimento privado no terceiro setor. O GIF começou com 25 associados. Hoje tem 133. A De Pascoal é um deles por meio da Fundação Educar. Uma das gigantes do mercado de cosméticos, a Avon, investe em projetos sociais de 62 países. Quem recebe esse dinheiro tem que mostrar como ele foi aplicado. E projetos mais bem administrados ganham um prêmio. Na cerimônia deste ano, no começo de novembro, em Nova York, um brasileiro foi escolhido como melhor gestor.
please welcome Henrique Duarte Prata. É o paulista Henrique Prata, diretor do Hospital de Câncer de Barretos, para contar como o empresário gasta o dinheiro que recebe de doações, como da Avon. O repórter João Carlos Borda viajou para o centro-oeste do Brasil.